Olá, aventureiros! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e estamos nós aqui para mais um estudo. Você se lembra que estudo é hoje? O de número 5. Nós hoje estudaremos um pouquinho sobre Marte. Marte é um planeta morto. Ele é também conhecido como o planeta vermelho. E nesse planeta não existe vida. O estudo de hoje nós falaremos um pouquinho sobre a morte. Pegue o seu guia de estudo nesse momento e aqui está, olha, o planeta morto. A primeira passagem que está aí no seu guia de estudo é Gênesis 2, o capítulo 2, o versículo 7. Para entender a morte, primeiro precisamos conhecer sobre a vida. Como o boneco Adão ganhou vida? Então, lá em Gênesis 2, o versículo 7, diz assim, olha: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, vamos imaginar aqui, Deus, ele moldando um boneco do pó da terra. Então ele formou aquele boneco que não tinha cérebro, não tinha olho, não tinha pulmão, não tinha nada, era um boneco no chão, que foi moldado pelas mãos de Deus, o Criador. Aí Deus vem, sopra o fôlego de vida nas narinas de Adão. Neste momento, então, acontece assim um milagre extraordinário. Os pulmões de Adão começaram a funcionar. Adão começou a enxergar, tudo começou a funcionar no corpo daquele grande boneco, Adão. A Bíblia diz isso. Então o que acontece? Juntou o pó da terra, mais o sopro de Deus, que é o fôlego de vida, e a Bíblia diz que passou a ser o quê? Alma vivente. Então eu sou uma alma vivente, você é uma alma vivente. Sabia disso? Isso é bem interessante, né? Então, a junção do pó da terra e mais o sopro de Deus forma o quê? Uma alma vivente, que somos nós. Eu tenho aqui a minha lanterna, que eu já usei no estudo aqui com vocês, e eu gostaria de usar de novo. Aqui está uma lanterna funcionando, certo? Olha, ela está funcionando. Ela tem vida aqui. Isso é no sentido figurado, certo? Por quê? Ela tem uma bateria aqui dentro. Então vamos imaginar, ela tem essa estrutura, que é uma lanterna, que clareia. Só que se eu fizer isso, olha, eu tirar daqui de dentro a bateria dessa lanterna, o que vai acontecer? Olha, eu tirei. Vamos imaginar que esse daqui é o fôlego de vida, tá? Eu tirei o fôlego de vida da lanterna. O que vai acontecer agora, quando eu ligar essa lanterna? Ela não vai funcionar. Por quê? Porque foi tirado o quê? O fôlego de vida que estava aqui dentro. Então, é bem isso que acontece conosco. A junção do pó da terra e mais o fôlego de vida somos nós, pessoas vivas, almas viventes. Aqui tem uma pergunta interessante assim, olha. O que acontece quando a pessoa morre? Essa é uma pergunta assim que você deve saber, porque é uma pergunta que tem uma resposta libertadora. Você vai abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, fica para lá de Salmos, Provérbios. Então você vai achar lá, o capítulo é o 12, o versículo é o 7. Peça ajuda para a mamãe e para o papai, que eles vão te ajudar com muita alegria, tá bom? Nós vamos ler assim, olha, e a pergunta é essa: o que acontece quando a pessoa morre? Eclesiastes 12, o versículo 7. Nós vamos ler assim, ó. E o pó volte à terra, como era. Lembra que Adão foi criado do pó da terra? Aí continua assim, ó. E o espírito volte a Deus que o deu. Então não tem nada assim de extraordinário nisso. Então o que acontece? O pó da terra, Deus soprou nas narinas de Adão, ele teve o fôlego de vida, ele passou a viver. Agora, quando a pessoa morre, só é tirado esse fôlego. Então, esse corpo que é mortal, ele vai voltar de novo para a terra. É o que a Bíblia diz.
Então, quando nós entendemos o que é a vida, que é essa junção, nós entenderemos muito melhor o que é a morte. Então, aqui, olha, você vai fazer um X, o que é a morte. O que você aprendeu na Bíblia que é a morte. Quando os mortos voltarão a viver? Tem uma passagem lá em 1 Tessalonicenses que vai deixar essa pergunta aqui bem clara para nós. E você vai ler lá e vai assinalar também. Será que é no Natal? Será que é no Dia das Crianças? Será que é na volta de Jesus? Ou será que é no final de semana? Então você vai fazer um X nesse versículo aí, que vai deixar bem claro para você quando que os mortos vão voltar a viver. Porque eles voltarão a viver. É uma informação bem interessante essa. E eu gostaria de pedir uma tarefinha para você, aventureiro. Nós estamos passando por um momento muito difícil, não é? Muitas pessoas estão morrendo porque nós estamos passando por uma fase de pandemia. Então você vai pegar um papel, uma caneta, você vai escrever uma cartinha para um amiguinho seu que perdeu um ente querido. Aquela pessoa que faleceu, que está lá no túmulo, que ou pela doença ou por outra doença, enfim. Uma criança, um aventureiro ou um amiguinho lá da escola, você vai escrever uma cartinha para essa pessoa, para você levar esperança para o coraçãozinho dessa pessoa que está enlutada. E aí o primeiro aventureiro que mandar no nosso grupo a cartinha que ele escreveu e também entregar a cartinha para o amigo, nós vamos presentear com uma lembrancinha bem interessante do nosso clube, tá bom? O estudo que nós tínhamos para hoje era esse, sobre a morte e também sobre a ressurreição. E na próxima semana, no próximo estudo, você já é o meu convidado para nós estudarmos sinais de alerta, tá bom? Eu conto com você no próximo estudo. Até mais.